Gente, uma coisa que eu ouço muito é a respeito das pessoas não acreditarem que o burnout tem cura. Então, muita gente me pergunta, mas burnout tem cura? Mas a gente sara? Mas realmente a gente fica curado? Não é só que melhora e depois piora de novo, tal? Gente, burnout não é uma doença autoimune. Burnout não é uma doença incurável. Burnout é um pau que deu no sistema, um colapso que o seu corpo teve por excesso de estresse. E as consequências físicas disso são os desequilíbrios em algumas partes, na parte hormonal, na parte do sistema autônomo. Enfim, são coisas perfeitamente tratáveis, se você fizer o tratamento certo. O que eu vejo muito é o seguinte, essa constatação de que burnout não tem cura vem de uma soma de coisas. Então, o principal qual é? 99% das pessoas que têm burnout são encaminhadas para um tratamento errado. Elas são encaminhadas para um tratamento psiquiátrico, mesmo não tendo depressão ou uma ansiedade, um transtorno de ansiedade. Os médicos alopatas entendem o burnout como sendo depressão e eles encaminham a gente para o psiquiatra para fazer um tratamento com um antidepressivo. E as pessoas não saram. Por que elas não saram? Porque burnout não é depressão. Então, você fala assim, mas 48% das pessoas que têm burnout têm depressão. Então, se elas vão para o psiquiatra, faz sentido. Faz sentido para tratar a depressão. O burnout não está sendo tratado. E olha, eu sou a prova viva de que quanto mais tempo você demora para começar a tratar um corpo que deu colapso por excesso de estresse, quanto mais tempo você demora para começar a tratar uma fadiga de adrenal, piores são as consequências para o seu corpo. Eu demorei 3 anos para chegar num médico que soubesse tratar. O que aconteceu nesses 3 anos? Meu corpo foi piorando. Porque quando a gente chega num burnout, o nosso corpo está no limite do limite. Se você não faz nada para reverter esse quadro, o corpo vai piorando, porque ele está funcionando mal, né? Então a situação que era ruim passa a ser pior ainda, né? A situação que era ruim demais passou a ser pior ainda. Então, quando a gente fica ouvindo casos de pessoas que têm burnout, que são encaminhadas para um psiquiatra, que fazem o tratamento ao longo de anos, mas que não se curaram, que não melhoraram, que não tiveram uma melhora efetiva e duradoura, né? Porque as pessoas chegam a melhorar, mas depois elas pioram de novo. Então, a pessoa faz o tratamento, ela melhora, passa 2 anos, ela fala, mas eu tô com fadiga de novo, eu tô exausta de novo. E aí cria-se uma condição crônica, uma doença que não pode ser curada, só administrada. E isso não existe, gente. No burnout isso não existe. O que existe é tratamento errado. Então, se a pessoa se submete ao tratamento correto de burnout, que não é ir ao psiquiatra, e sim procurar um médico ortomolecular e fazer uma terapia, ela vai se curar. Só que ela não vai se curar em 2 semanas. Ela não vai se curar em 2 meses. A gente pode ter a ansiedade que a gente quiser para querer sarar logo. Aliás, essa ansiedade vai te atrapalhar. Você não vai sarar logo. Assim, no melhor dos quadros, no melhor dos prognósticos, em 6 meses a pessoa volta a funcionar normalmente. Mas a média é até 2 anos fazendo um tratamento direitinho e melhorando aos poucos. Isso tem um porquê. O processo de cura do burnout, nós estamos falando de uma doença que foi gerada por um fator emocional. O estresse é um fator emocional. Não adianta você ir ao médico e reequilibrar o que está dando pau no seu corpo por causa do excesso de estresse e não fazer uma terapia e continuar se estressando porque você não sabe lidar com a sobrecarga, com as pressões, com as autocríticas, com as expectativas, com a sua ansiedade. Se você não faz a terapia, você não está fazendo metade do tratamento. Então você vai melhorar fisicamente e vai piorar de novo porque você continua gerando estresse para o seu corpo, entendeu? Isso não quer dizer que o tratamento médico não esteja dando certo. Isso quer dizer que você não está fazendo o tratamento completo. Então, quando a pessoa entende que ela precisa procurar um médico ortomolecular, que ela precisa mudar muitos hábitos da sua vida, como por exemplo a alimentação, a forma que ela faz exercício, tanto a intensidade quanto a frequência, às vezes até o tipo de exercício que ela faz. Quando ela entende que além da medicação ela precisa fazer uma terapia
para que ela aos poucos vá entendendo como ela funciona diante de sobrecarga, de pressão, de julgamento, de expectativa, de cobrança, de competição, para que ela aos poucos, conforme ela vai se autoconhecendo, ela pode mudar esses padrões de pensamento e de comportamento. E isso não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, porque nós estamos falando aqui de mudança de padrão de comportamento, de pensamento, de uma vida inteira. Você fica 30, 40 anos reagindo de uma mesma forma às coisas e de repente você precisa entender o que nisso te faz mal, o que nisso te sabota, te deixa ansioso, te deixa estressado, e aí você precisa mudar a sua forma de reagir às coisas. Você entende por que não dá para sarar de uma hora para outra? Você precisa mudar o seu funcionamento. Você precisa realmente se transformar, se reinventar e aprender a lidar com as coisas de uma outra forma. Uma forma que não gere tanto estresse para o seu corpo. Porque enquanto você estiver gerando muito estresse para o seu corpo, não tem como você sarar. Por isso é um processo lento. Por isso a gente acaba melhorando e piorando e tal. Agora, se você só vai ao psiquiatra, você vai melhorar e piorar e melhorar e piorar a vida inteira. Se você faz o tratamento ortomolecular atrelado a uma terapia, você vai melhorar e piorar algumas vezes, mas cada vez menos e numa frequência cada vez menor, até que vai chegar uma hora que você vai estar reequilibrado de novo. Olha, eu trabalhei em promoção de vendas durante 25 anos. Sabe promoção de vendas? Compre isso, concorra a uma viagem à Disney, compre aquilo, ganhe um carro. E esses 25 anos a gente lidava com a incredulidade das pessoas a respeito das promoções de venda realmente terem um vencedor. Porque todo mundo falava assim, ninguém ganha. Você já viu? Você conhece alguém que ganhou alguma promoção de vendas? Não conhece, então por que não ganha? Só que, gente, ganha, é auditado, é um negócio feito muito seriamente. Tem pessoas que têm como emprego, como fonte de renda, participar de promoção. É o cara que compra R$2.000 em margarina e esvazia todos os potes e manda R$2.000 em pote de margarina para participar de promoção, porque quando ele ganha o prêmio, ele tem os gastos que ele teve participando de volta e mais um lucro com a venda do carro e tal. O fato de você não saber de nada disso, porque você não trabalha em agência de promoção, não faz com que a possibilidade de alguém ganhar seja impossível. Você só não conhece. Então, assim, o fato de você não conhecer ninguém hoje que sarou de um burnout não é um argumento para provar que ninguém sara de burnout. O meu médico já me contou vários casos de pessoas que chegaram lá, tão ruins ou piores ou melhores do que eu, mas com sintomas de burnout, pessoas que chegaram a ter treco como eu, e que tiveram o quadro totalmente revertido. As pessoas, elas se curaram, elas se reequilibraram de novo, porque elas fizeram o tratamento certo, fizeram uma terapia e fizeram uma reinvenção pessoal. É claro que ele não foi antiético de me dar nomes para eu poder conversar com essas pessoas. E se ele tivesse dado, eu também não seria antiética de falar, é o fulano e o beltrano, vamos todos ligar para eles. Mas essas pessoas existem, não é papo de pescador. Não é papo de pescador. Existem alguns exemplos, como aquela moça que foi diretora do Boticário, que eu chegava a apresentar para algumas pessoas como uma forma comprovada, um caso comprovado de pessoa que se recuperou totalmente de um burnout. Por que eu não faço mais isso? Por que eu não mando mais esse exemplo? Porque eu tive umas 2 experiências em que, ao confrontar a pessoa que não acreditava que o burnout tivesse cura, ou que quisesse algum tipo de prova ou de garantia que ela também iria se curar. Quando eu dava esse exemplo dessa moça que era presidente do Boticário, que era diretora da Boticário, teve 2 pessoas que me falaram o seguinte, mas é porque ela tem dinheiro, ela pode fazer o tratamento tal, e não sei, por isso que ela sarou. Eu não posso, então não vou sarar. E aí o que eu comecei a perceber é que as pessoas não precisam de comprovação de casos que tenham dado certo, tá? O que você precisa é só acreditar no que o meu médico tá falando, embora você não conheça ele, então confie em mim. Existem pessoas com burnout, um monte delas,
que se recuperaram totalmente, porque fizeram o tratamento correto. Agora, o que eu percebo, como nesse caso, por exemplo, das reações que eu tive ao contar o caso dessa moça do Boticário, é o bom e velho pensamento vitimista que as pessoas que chegam ao burnout têm propensão a ter. Eu diria até que todos nós temos um jeito pessimista de pensar, de encarar as coisas, de lidar com as situações. O que é esse pensamento vitimista? É a gente falar, comigo não tá dando certo. Eu tô vendo que as pessoas que estão doentes estão melhorando e eu não melhorei. Eu tô vendo que as pessoas que trabalham comigo estão tirando de letra as situações que nós estamos passando, mas eu choro em casa de desespero quando eu tô sozinha. Eu tô vendo que o tratamento que as pessoas podem fazer eu não posso pagar. Eu tô vendo que as condições que eu tenho para me tratar não são as mesmas das outras pessoas. Eu sou desfavorecido, eu sou azarado. Comigo nada dá certo. Isso é um jeito de enxergar as coisas que faz com que a gente se estresse. Se a gente não vai para uma terapia aprender a mudar isso, nós vamos continuar enxergando tudo sob essa perspectiva. Então, se eu não vou à terapia e continuo tendo um pensamento vitimista, eu posso fazer um tratamento médico adequado, que eu sempre vou entender que não está dando certo, que não está sendo rápido o suficiente, que talvez o cara não tenha entendido o que eu estou passando, eu não estou sendo compreendida, comigo não vai dar certo, agora eu já entendi que na verdade eu não vou sarar. Isso é um jeito da gente encarar as coisas. A gente não confia que as coisas podem dar certo com a gente. A gente não confia. A gente chega a ter medo de ser feliz. Tem muita gente que se sabota porque não está preparada para ser feliz. Se tudo der certo, ela não vai saber como fazer, porque ela se identifica tanto com essa dor, com essa sensação de que ela é desfavorecida, de que ela sofre mais do que os outros, que as pessoas não entendem. Que se ela parar de pensar assim, ela não sabe mais quem ela é. Mas esse é o processo de recuperação de burnout. É a gente entender o que a gente faz para sabotar a nossa vida e que a gente precisa aprender a mudar. Para que a gente finalmente consiga ser feliz, para que a gente pare de achar que nada vai dar certo, que a gente está fazendo tudo errado, que a gente não dá conta, que a gente não vai sarar. Então, assim, você não conhecer pessoalmente ninguém que sarou de um burnout não quer dizer que não tenha cura. O que quer dizer é que a maioria das pessoas é submetida a um tratamento errado, que não oferece uma cura. Porque ir ao psiquiatra tomar antidepressivo não resolve burnout. Ninguém sara de burnout tomando antidepressivo. E achar que você tem uma doença que não é curável, pode ser, e provavelmente é, uma maneira que a sua mente encontrou de deixar você confortável na situação em que você se encontra. Porque quando a gente está numa situação ruim, mas a gente está acostumado a ela, mesmo sendo ruim, a gente evita mudar. É a tal da zona de conforto. A zona de conforto não é um lugar onde você se sente totalmente confortável e em paz. É um lugar onde você se sente seguro porque você já sabe como funciona. Você já sabe o que você pode esperar. Você já sabe o que vai acontecer. Mas isso é uma coisa ruim. Porque eu tô acostumada a me estressar, eu tô acostumada que as coisas deem errado pra mim, eu tô acostumada a ver as pessoas se dando bem enquanto eu tô aqui sofrendo. E aí, na hora em que eu tenho a possibilidade de mudar essa situação, sem perceber, eu não mudo. Porque eu tô acostumada e segura num lugar onde eu me dou mal e os outros não. Você entende por que a gente precisa fazer terapia? Porque esse tipo de pensamento a gente não muda ao ter consciência dele, a gente não muda sozinho, a gente precisa de alguém que ajude a gente a trabalhar a nossa mente, a nossa forma de ver as coisas, para entender que a gente não é azarado, que a gente não é vítima do mundo e que o burnout não chegou na nossa vida como um castigo. Ele vai embora se a gente fizer o tratamento da forma correta. Então procura um ortomolecular. Faça o que ele dá de orientação, além dos remédios, as mudanças de alimentação, de atividade física, de higiene do sono, tudo o que ele achar que é relevante para você. Faça também uma boa terapia.
Tem muita gente que fala assim, não, eu vou sarar primeiro, depois eu vou pra terapia. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que praticamente 100% das pessoas que me procuram falando eu tava bem e piorei, ou eu não tô melhorando, não estão fazendo terapia. Elas vão ao médico ortomolecular e consideram que pronto, elas vão sarar. Porque se o que eu estou sentindo é físico, eu só preciso de um tratamento médico. Mas não, gente. Você não vai sarar enquanto você não mudar a sua forma de pensar, porque a sua forma de pensar estressa o seu corpo. Se você ficou doente fisicamente por excesso de estresse, estressar o seu corpo não vai fazer com que ele possa sarar. Ele não vai conseguir se reequilibrar se você continua alimentando ele com estresse. É preciso fazer uma terapia para a gente mudar essa parte emocional, para a gente parar de gerar sintomas físicos de tanto que a gente emocionalmente se estressa. E isso não é demérito, isso não é fraqueza, isso é só afiação do cérebro. É a afiação do seu cérebro, é a afiação do meu cérebro, é como o cérebro funciona. A terapia vai ajudar a gente a mudar essa forma de funcionar do cérebro diante das sobrecargas, das exigências da vida, da correria e tal, para que a gente possa reequilibrar o nosso corpo totalmente. E aí sim a gente vai sarar. Então não fica se apoiando nesses casos de eu conheço fulano que está há 15 anos indo no psiquiatra e não sarou até hoje, e nem nesses casos de mas eu estava melhorando e daí eu piorei, e então eu vou abandonar o tratamento médico porque eu estou gastando dinheiro à toa. Não seja um sabotador, um autossabotador. Colabore. Gente, tudo conspira a nosso favor, menos a gente. Já reparou nisso? Quando você para olhar, você percebe que as oportunidades estão aí para todo mundo. Todo mundo tem a mesma chance. Mas se a gente não consegue entender a oportunidade como uma oportunidade, se a gente acha que ela é um desafio muito pesado, que ela é um castigo, a gente não vai aproveitar a oportunidade. Alguém vai e a gente vai se lamentar dizendo, tá vendo? Comigo não dá certo. E o burnout é uma oportunidade que você tá vendo como um castigo. É a oportunidade de você aprender finalmente a parar de se sabotar e de se estressar para poder se recuperar e ter sua vida de volta muito melhor, muito mais leve para você poder ser feliz. Fácil não é, gente. Eu também tô aqui. Tô aqui na terapia, tô aqui fazendo terapia holística, tô lendo 1 milhão de coisas, pensando, tendo insights e fazendo meus esforços e falhando e tentando de novo e melhorando um pouquinho a cada dia, porque eu sei que eu vou chegar lá. Porque eu vou me curar. Porque simplesmente é curável. Não é um sonho louco e mágico, que é aquela pessoa que tem uma doença fatal e é desenganada por todos os médicos e fala, eu vou conseguir. Não é isso. Não é pensamento positivo. É um fato. Pessoas com burnout que se submetem a um tratamento correto e fazem a sua parte, saram. Se curam. Então para de arrumar desculpa para achar que você está fadado ao horror e vai ficar doente o resto da vida. Isso não é verdade. Burnout tem cura sim, desde que você vá no ortomolecular, faça o que ele te recomendar. Tenha paciência, tenha fé e faça uma terapia na paralela, se esforçando para se conhecer cada vez melhor e mudar sua forma de pensar para gerar menos estresse para o seu corpo.